Pronto, pessoal. Começou a gravação. Bom dia, pessoal. A gente está no capítulo 5, item F. Obrigado pela participação quem está aqui nesse momento. Pessoal do YouTube, lembrando que isso aqui é uma atividade em parceria coordenada eu e o Gilberto, da Pola Brasília, mas ele nesse momento não está podendo participar porque ele está dando aula. Então, pessoal, a gente deu início ao item F há 2 semanas atrás, e eu vou retomar, a gente avançou uma página só, eu marquei aqui, acho interessante retomar o ponto. E aqui o Alfredo está trabalhando, então a gente está falando a respeito da distinção entre o campo da holófrase e o campo do intervalo, e o Alfredo vem trabalhando os elementos do esquema R, principalmente, né? Para tentar localizar melhor isso. O texto de referência que o Alfredo vem usando até o momento é de uma questão preliminar, que está nos escritos, né? Lembrando que isso também, cronologicamente, está mais ou menos no seminário, no tempo da escrita, da escrita não, do momento do seminário 5, seminário 6, tá bem? Então, a gente vai vendo que no texto do Lacan, de uma questão preliminar, ele está trabalhando constantemente a relação entre o esquema R e o esquema I, e o Alfredo também vai trabalhar isso, porque a gente está vendo que é muito fundamental a gente pensar os dois esquemas juntos. Então, aqui, nessa citação, que eu vou ler, assim é que, considerando os vértices do triângulo simbólico I, então, lembrando que o triângulo simbólico é o triângulo, é o ternário inferior do esquema R, né? Então, o I como ideal do eu, M como significante do objeto primordial e P como a posição em A do nome do pai. Podemos aprender como o aprisionamento homológico da significação do sujeito, S sobre o significante do falo, e lembrando que o aprisionamento homológico é quando a gente faz a dobra do esquema R, né? Um ternário sobre o outro, o ternário simbólico sobre o ternário imaginário, tá? Pode repercutir na sustentação do campo da realidade delimitado pelo quadrilátero MI-ML. Tem um pessoal do grupo falando, deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui. Tá, Lidiane não está conseguindo entrar, tem pessoal ajudando, tá bem. Aí, agora ela entrou. Beleza. Então, aqui, nessa citação que o Alfredo vai explicar, ele traz primeiro essa ideia de como que esses lugares que a gente está falando dentro de exatamente da condição de lugar, né? E não mais enquanto o ternário que a gente poderia pensar pai, mãe e criança, mas agora sim o lugar do infante, da criança como ideal do eu, o lugar da mãe quanto o significante do objeto primordial, e P na relação de nome do pai que está operando em A, né, na cadeia simbólica em A. E o quadrante da realidade, ele é de alguma maneira colocado aqui, ele pode repercutir no quadrante da realidade, MI e MI, né? M maiúsculo, I minúsculo, M minúsculo e I maiúsculo. Então vamos lá. Daqui a pouco aparece de novo. Então, aparece de novo o esquema. Aqui aparece o problema já mencionado, que consiste no fato de Lacan sustentar que o sujeito está sob o significante fálico, enquanto em um parágrafo anterior e no esquema afirma que está identificado a imagem fálica. Isso a gente trabalhou no último encontro, dizendo que, de alguma forma, isso não é um erro, já que o significante fálico não pode estar escrito no esquema. Então, isso não é um erro de impressão no esquema I, que é uma transformação do esquema R, né, que é uma distorção topológica do esquema R. Lacan escreve com toda clareza que, o, que φ, né, ou falo zero, o significante fálico sub zero, ou seja, efetivamente aqui no R opera o significante fálico, embora não esteja escrito. Tanto é que a gente, só para recordar,
No ternário imaginário, que é o triângulo superior do esquema R, a gente vai ver que tem um símbolo de φ, só que ele está minúsculo, o que representa não o significante fálico, né? Então, como será desenvolvido em detalhes nos próximos capítulos, pode-se afirmar que as linhas de limitação do campo da realidade do sujeito dependem da função dos três termos simbólicos. Então, o campo da realidade é o quadrilátero que está sobre o ternário simbólico. O significante do objeto primordial M, o significante do ideal I e o significante de P em A, além de um quarto termo que corresponde ao aprisionamento homológico do sujeito sob o significante fálico, termo este que diretamente não se inscreve no esquema R. Então, aqui o Alfredo vai explicar por que, que não vai estar escrito o significante fálico no esquema R. E lembrando, então, que com aquela comparação que o Lacan usa e que o Alfredo traz constantemente, né, do jogo de Bridge, os três mais um, né, os quatro elementos, sendo que o terceiro vai ser o morto, né, o morto do jogo de Bridge. Qual seria, então, nessa relação, né, dos quatro cantos? A gente vai estar trabalhando com M, I e P e a posição de S sob φ. Então aqui existe uma íntima relação entre o sujeito e o significante fálico. Tal relação se caracteriza pelo fato de que o significante do sujeito se encontra fora cluído e por advir à realidade como significação dessa falta, sendo, portanto, significação fálica. Além disso, o falo simbólico é o único significante distinto de todos os outros. A foraclusão do significante do sujeito se articula, assim, com o significante de uma falta no conjunto dos significantes. Então, só para explicar esse parágrafo e já antecipando que, a partir daqui, o Alfredo vai trabalhar a relação entre o significante fálico e, e um significante da falta no outro, né, no campo do outro, enquanto um algoritmo. Então, aqui, quando ele está dizendo a respeito da foraclusão, é importante lembrar, né, que se no esquema R o que está fora cluído, ou como Lacan fala no esquema não, de uma questão preliminar, que a realidade para sujeito na neurose está fora cluído, então no esquema R, S está fora cluído, no esquema I o que está fora cluído é o nome do pai, P em A, né? Então, a partir disso, não há nenhum significante que dê conta de representar o sujeito. O falo simbólico é o único significante distinto de todos, então ele vai entrar nessa função do mistério, que foi trabalhado a partir dos capítulos anteriores, né? Então, acho que esse é um ponto para a gente relembrar. Então, aqui, o que Lacan propõe é que a foraclusão do significante do sujeito está correlacionada à função do significante fálico. Então, lembrando que no esquema S está na relação com o significante fálico, mesmo não aparecendo o significante fálico, mas a significação fálica. Que, como o significante de uma falta no outro, S de abarrado, possui a lógica de raiz quadrada de menos 1. Lembrando que raiz quadrada de menos 1 é uma operação na matemática que descreve um número imaginário para se operar, né? Então, o S de A barrado, também, o significante da falta no outro, na teoria lacaniana, também vai funcionar. É interessante que algumas pessoas às vezes têm essa dúvida quando o Alfredo está apontando, olha, o significante fálico é um significante único, né? Ele é distinto de todos os demais. Ele não está, de alguma forma, articulado com os outros significantes. E também, em outro momento, o Alfredo vai falar do S de abarrado como também um significante único, mas aí vai ter uma distinção, né? Porque o S de abarrado, ele vai ser um significante para fazer com que opere o significante fálico. E aqui ele vai explicar.
Então, esse significante é impronunciável. Como tal, apenas marca a falta, porque o sujeito está relacionado ao significante de... E a pergunta, por que o sujeito está relacionado ao significante de uma falta no outro? Porque justamente se trata do fato de que o a carece do termo que possa inscrever o sujeito. Se falta no a do termo que represente o sujeito, em sua realidade, é ineliminável. O que pode sofrer variação é se a falta é inscrita, se é marcada ou se está inscrita a falta. E aqui a distinção, tá? Então vamos entender que essa é uma operatória com uma função lógica, né? Que a gente precisa inscrever dentro da cadeia a falta sem que essa falta possa preencher a falta. Tá? Tanto é que na teoria dos conjuntos, quando a gente vai falar do conjunto vazio, ele não pode, ao mesmo tempo, o conjunto vazio, né, o vazio não pode conter o próprio conjunto, né, porque senão não há mais falta ali. E essa aqui é uma distinção muito fundamental quando a gente vai falar da clínica para mais além do pai, né, que não é o pai que inscreve a falta, ou não é o pai que faz a falta existir, já que a falta ela já é estrutural. O que acontece, né, é que o pai, enquanto significante, o nome do pai, faz com que opere a falta. E aqui, então, a gente entra que pode sofrer variação, é se a falta é inscrita. Se é inscrita, a gente está falando do campo do intervalo, se é marcada, então há um marco da falta, ou se essa inscrição falta, que a gente está falando, então, a partir do campo do holófrase. A inscrição falta, mas não que na estrutura não haja falta. Então, assim como o significante do sujeito é inefável, o significante fálico é inominável. Assim como o primeiro está fora cluído, o primeiro significante do sujeito está fora cluído, o segundo está sempre velado. Se o sujeito é, portanto, intervalar, o significante fálico possui como única residência possível o intervalo entre os significantes. Por isso, assim, ele está velado, por isso, assim, ele não é escrito no esquema R, porque ele está no intervalo quando, né, nessa articulação que ele está dizendo a respeito, né, nessa relação diretamente proporcional, que está dizendo se o primeiro está fora cluído, o segundo está sempre velado, dentro dessa condição do campo do intervalo. Então, para Lacan, todos os significantes têm a mesma propriedade, exceto um. E está falando agora do significante fálico. Em relação ao conjunto de todos os significantes, existe um que é diferente de todos. Isso significa que é necessário progredir na articulação dos termos do seu ensino para poder argumentar racionalmente que o conjunto de todos os significantes não só se caracteriza por ter um lugar vazio, o conjunto de significantes também conterá o conjunto vazio, que é um subconjunto de qualquer conjunto, mas também é preciso conceber a existência de um significante que é distinto de todos os outros. Essa diferença é o que faz Lacan dizer que o significante fálico é o único verdadeiro símbolo, o único significante que pode ser considerado um símbolo, mas um símbolo inominável. É que a gente tem uma nota, o Alfredo tirou isso do seminário livro 18, A Transferência. Então, aqui eu acho que é importante fazer essa distinção, né? Eu acho que está ficando claro qual que vai ser a função desse significante fálico e, ao mesmo tempo, por que que ele não é escrito. Porque ele está sempre velado, ele sempre está nessa condição do intervalo. E aqui a articulação com S de abarrado, que o Alfredo vai trazer. Então, o S de abarrado, o significante da falta no outro, é o algoritmo do significante fálico, já que este último não é apenas o significante de uma falta em A, mas também inscreve os mistérios, a função do símbolo fálico na cultura. Então aqui é importante fazer a distinção que o significante fálico
além, né, da falta no outro, ele vai inscrever o quê? Mistérios, funções do símbolo fálico na cultura, que faz a distinção, né, e a relação à sexualidade humana, né, que é diferente do significante de uma falta no outro, que é uma pura escrita algorítmica do significante de uma falta no outro, assim como raiz quadrada de -1. Então, ele faz com que seja possível operar logicamente com o significante fálico. Então, aqui não há nenhuma questão da cultura em relação ao significante de uma falta no outro. Então, é preciso voltar à teorização de que se fez em torno de raiz quadrada de -1 para poder explicar que um significante é distinto de todos os outros, porque esse será o que funcionará como marca da falta de um significante e estará em íntima conexão com o sujeito. Então, por exemplo, quando a gente está, acho que foi no capítulo 2, né? Quando a gente trabalhou a raiz quadrada de -1, que é um número imaginário, é impossível extrair a raiz quadrada de -1, porque não se trata disso. Né? Se trata apenas, né, de um termo para fazer com que seja possível operar logicamente com esse número imaginário. Né? Então, assim, quando a gente está trabalhando com S de abarrado, ele está em íntima relação com o significante fálico. Tá? Ele é, então, um significante lógico, por isso um algoritmo. Se algo falta, mas não está escrito por meio de uma marca, como se pode saber e confiar que falta? E se acrescenta um elemento para indicar que há algo que falta, acaso não se preenche com esse elemento o lugar vazio, que então deixa de faltar? Esse seria o problema, né, nessa pergunta de utilizar o pai como a inscrição da falta. No sentido, o nome do pai inscreve a falta, mas ele não faz existir a falta. Então, deve haver uma marca da falta para que essa falta opere como tal. Mas o elemento que se utiliza para marcar deve ser distinto do que falta. E se assim, deve ser distinto de todos, para não anular no ato de inscrever que algo falta à própria falta. E essa é, basicamente, a função do significante de uma falta no outro, S abarrado. Trata-se, então, do conjunto dos significantes e uma falta nesse conjunto, que o torna coerente com a propriedade de todo conjunto, conter um vazio e ser contraditório com o conjunto universal. Além disso, é necessário um termo que venha inscrever, marcar que falta um. Então, a gente está falando de S abarrado. Não é a mesma coisa que uma empresa falte US$ 1 milhão ou esteja marcado no balanço da mesma que falta US$ 1 milhão. A falta não funciona igual se um termo a inscreve ou se esse termo que inscreve a falta, falta por sua vez. Trata-se de que existe todos os significantes, a bateria dos significantes, a falta e a marca dessa falta. Então, lembrando assim, só para às vezes quem não está desde o começo, a bateria dos significantes e o tesouro dos significantes, né? Que o Lacan vai trabalhar a ideia de que dentro do campo do outro, né, dentro da cadeia significante de A, a bateria dos significantes seria aquilo que em uma língua é suficiente, então os significantes de uma língua são suficientes para podermos utilizar essa língua, então não falta. Né? Ao mesmo tempo que, na articulação com o tesouro dos significantes, que seria a ideia de que, mesmo que alguém seja rico e tenha um grande tesouro, ele nunca terá todo o tesouro do mundo, então falta. Então, nessa condição de contradição, né, de que não falta e falta ao mesmo tempo, é necessário, então, um significante ímpar que inscreve, que faz com que seja possível operar com essa falta, mas ao mesmo tempo que esse significante não cubra, não preencha a falta.
Não é uma propriedade exclusiva dos casos de psicose a falta do significante do nome do pai, mas que sempre falta um. Então, na psicose, falta um, em especial devido à foraclusão do significante do nome do pai. No campo do intervalo também falta um. A diferença é que a falta do significante nesse campo está inscrita. Qual? Né, do campo do intervalo. Ela está inscrita, está legalizada e, consequentemente, articulada ao significante fálico. Então, essa também, às vezes, é uma dúvida recorrente que aparece a respeito da falta, né? Se, né, aquela ideia lá, então não falta algo, se não opera, né, o nome do pai e, e ao não operar o nome do pai, já que está articulado ao significante fálico, então a gente poderia pensar, então na psicose não há falta? Não, né, não é disso que se trata, já que a falta é uma propriedade posta ao campo simbólico, né, independente do se a gente está dizendo que um discurso ele está articulado, se ele está estruturado a partir do intervalo da holófrase, independente disso, há falta. A questão é como que essa falta está articulada a esse discurso. Né? Se há inscrição dessa falta ou se não há. E se há inscrição dessa falta, quais são as consequências? Se não há a inscrição dessa falta, quais são as consequências também? Então, aqui no esquema R, Lacan propõe que a foraclusão do significante do sujeito está associada a uma marca que o A e o sujeito recebem. A barra equivalente ao significante fálico. Então, a propriedade exclusiva dessa marca é que ela nunca poderá se articular como significante com nenhum outro significante. Está falando do significante fálico. Né? Nunca será S1 de nenhum S2, nem vice-versa. É diferente de todos. Se fosse como todos os outros, não ficaria inscrito que falta um, porque ele próprio viria obstruir essa falta que vem escrever. Se se coloca um termo para marcar que outro falta no lugar onde ocorre a falta, e o termo que se coloca para marcar é igual ao que falta, obviamente ele fica obstruído. Pelo tipo de marca, em vez de marcar, passa a ser o substituto do que falta. A marca da falta deve ser, como toda marca para o ser humano falante, simbólica, um significante, mas tem que ser distinto de todos os outros significantes, porque senão não seria marcado que um falta. Então repare que isso é uma operação lógica. E também isso explica por que o nome do pai não pode ser essa marca da falta. Então, aqui, essa marca é distinta de todas as marcas, quando se articula a questão sexual, Lacan a denomina significante fálico. Sendo que o símbolo fálico está no ensino de Freud, ele não articula nem com S de abarrado, significante de uma falta no outro, nem com raiz quadrada de -1. A identificação, a imagem fálica, é uma subversão freudiana. O significante fálico e sua relação com a foraclusão do sujeito são uma contribuição de Lacan. Tá? Então, isso aqui a gente vai ver, essa operação, esse desenvolvimento lógico, e pensar isso enquanto, a partir da teoria dos significantes, né, é uma inovação, né, uma novidade lacaniana, né, de Lacan. Então, aqui, mais uma pergunta. Por que o significante da marca da falta, único significante impronunciável como tal, né, o significante fálico, é denominado fálico? Então, aqui o Alfredo retoma novamente um contexto histórico para poder responder a essa pergunta. Porque há milhares de anos, os ritos misteriosos, secretos e as experiências inefáveis estiveram intimamente associados a ritos fálicos. E, regularmente, os ritos fálicos permanecem nos mais absolutos mistérios. Mas, ainda antes,
no início mesmo do desenvolvimento cultural, ou seja, há cerca de 40 mil anos, já há a presença da função do símbolo fálico, cuja existência é notória, por exemplo, nas pinturas rupestres dessa época remota. E aqui o Alfredo ele tira isso desse livro que chama La Pintura Pré-Histórica, de Garcia Guinea, tá? Então aqui ele continua a respeito do contexto da utilização do termo fálico. Então, mistério é o que é inefável, o que nunca pode ser dito. E o falo, na cultura, se caracteriza por se situar nesse lugar misterioso, ou seja, é um elemento que opera, mas nunca se pode dizer o que é. Por esse motivo, Lacan chamou esse significante distinto, essa marca distinta, dentre todas as marcas, de significante fálico. Então, aqui o Alfredo está justificando a utilização do termo fálico, na relação de que o termo fálico é o significante inefável, é o significante inefável no sentido que não pode ser nomeado, né? É o significante do mistério, tá? Mas ele, o significante, ele tem essa condição, mas a operatória que recai sobre ele não vai ser inefável. Tá? Então, vamos lá. Ela não é nem pode ser uma falta contingente. Se a falta está legalizada, se não é contingente, é porque opera P. Tá? Então, nessa articulação dizendo por que não pode ser contingente, porque é uma falta que está legalizada. Né? Ela não é por puro capricho. Se é P, elemento que falta, e dado que P é o elemento que legaliza a falta, se está fora cluído, então não fica inscrito na estrutura que um elemento falta, embora falte. Então aqui é um ponto muito fundamental, né? Embora falte, não está inscrito na estrutura, que é muito diferente de que não haja falta. E nesse caso, não pode funcionar S de abarrado. Né? Ou seja, então a gente tem um algoritmo, um significante para fazer com que possa funcionar, né, nessa estrutura o significante fálico, né, que está articulado de P em A. Se ele está, então, se a gente for retroagir, se P em A, né, não opera, se o nome do pai está fora cluído, não funciona S de abarrado e temos então consequências lógicas na relação com um significante fálico. O que se expressa através da expressão de elisão do falo, que indica que ele vem ao lugar da elisão do desejo da mãe. Então, retroagindo novamente, a gente vai falar que não operou a metáfora paterna. Então, se o significante, né, fálico e, ou seja, o nome do pai não opera, a gente não vai ter uma substituição metafórica onde vem substituir o significante desejo da mãe pelo nome do pai. Então, vamos ter então um efeito de elisão do falo. Né? A oposição entre intervalo e holófrase não reside no fato de que, por exemplo, na neurose há falta e na psicose não há. Sempre falta. E a gente vai vendo que aqui o Alfredo é bastante repetitivo, né, porque é fundamental entender isso aqui, para a gente não cair, né, que assim, é com grande frequência que se tem essa ideia de que na psicose, então, não há falta, né? Se o nome do pai não opera, então não há falta, tá? É que ele vem sendo repetitivo para afirmar que não tem nada a ver com isso. Então sempre falta, porque toda ordem simbólica implica uma incompletude. Né? Então, ela implica uma incompletude ao mesmo tempo que ela é completa. Quando a gente diz isso, a gente está falando, mesmo que exista a bateria do significante e ela é completa, né, para o ser falante, para ele poder falar, para ele poder usar a linguagem, ela não é
completa, ela é incompleta, ela é não toda. Então, aí se remete ao tesouro. Então, a diferença é que o que falta no campo do intervalo é o significante que representa o sujeito em sua realidade. Por isso está em uma relação de correspondência com o lugar de P em A. E daí, para relembrar o que o Alfredo trouxe no momento, acho que desse mesmo capítulo, é que na realidade do neurótico, construída, né, ou a partir do ensino do Lacan, posta a partir do esquema R, na realidade do neurótico, falta S, falta o sujeito. Ao ponto que é dito que, né, que não é a realidade do sujeito, é a realidade. Né? Se você tomar, ele tem essa citação, que é bastante interessante. Então, para a realidade do neurótico, falta um significante que possa representá-lo. É isso que a gente vai dizer, e é isso que a gente pode traduzir como a foracusão do sujeito. E retomando aqui, tá. P em A está em relação com o sujeito foracluído do sistema, identificado a imagem fálica em relação ao significante fálico. Porque justamente a estrutura deve estar legalizada para que haja uma inscrição de que a falta é estrutural, já que, caso contrário, pode supor que é contingente. E sendo contingente, pode ser de outra maneira, ou seja, pode ou poderia não faltar. Então, aqui é muito importante porque está dizendo a respeito do efeito da legalização, ou seja, quando P está em A, né? Quando P opera em A, fazendo com que haja uma inscrição de que a falta é estrutural. E aqui dizendo, ou seja, dentro do campo do intervalo, da neurose, a falta é inscrita como estrutural e não como contingente. Então, a gente está dizendo, né, a partir do que estamos lendo aqui, do que aponta o Alfredo, é que no campo da holófrase, a falta é colocada como contingencial. Ela pode ou não operar. Ela pode ou não existir. Então, pode ou não pode ter falta. Então, aqui, o desespero na vida do psicótico é efeito do fato de que não está marcada a incompletude no A como falta estrutural. E não se produz a distinção entre A, né, o campo do outro, e o outro. Né? Esse que vem, de alguma forma, a encarnadura do outro, né? Esse que vem encarnar o outro. A falta sempre fica como contingente, e sendo assim, é tarefa dele preenchê-la. É por isso que a demanda do outro na vida do psicótico tem um efeito devastador. É o que a gente pode localizar, por exemplo, a respeito do círculo infernal da demanda, né? Que seria o primeiro andarzinho do gráfico do desejo. Então, nessa dificuldade de distinção, a partir do momento que não opera P em A, existe uma impossibilidade de fazer a distinção entre A e outro. Sendo então que a falta agora, se ela não é estrutural, se ela não é, a incompletude não está operando enquanto estrutural, escrita enquanto estrutural, ela depende do outro que encarna esse lugar. Né? Sendo então isso que ele vai dizer que é contingencial. Eu não sei, então seria, no caso aí, um outro onipotente. Sim, nesse caso, tem quanto efeito a onipotência do outro. Né? Faz sentido dizer que no gráfico do desejo, na psicose, o significante que está falta no outro não está presente. Você fala, no gráfico do desejo, está dizendo? Isso. Então, a gente pode supor isso no gráfico do desejo, podemos supor, mas o Lacan não fala isso, né? Assim, ele não é explícito em relação a isso.
Se a Mas gente se a gente for tentar pensar de forma lógica, tentando pensar os andares, não pensar o gráfico como um todo, a gente pode pensar isso, né? No entanto, o gráfico do desejo ele não foi construído para pensar holófras, né? uhum, uhum, Eu acho que é algo de assim. sim. Eu acho que é importante, obviamente dá para pensar isso, dá para tomar o ensino do Lacan a partir de uma chave lógica, e a partir disso a gente poder localizar esses pontos, né? Mas só fica ressaltado assim, né? Sublinhado que no grafo, explicitamente, o Lacan não está falando isso, né? Perfeito. É um trabalho de leitura nosso fazer isso, né? Uhum. É, tá. Então, a gente não vai terminar. É, o fato de, na metáfora paterna, o elidido ser denominado por Lacan como o desejo da mãe, então, lembrando, na metáfora paterna, a gente vai ter como uma fração, né, dois significantes que se repetem, que é o desejo da mãe. A gente vai ter, então, se vocês olharem aí, né, procurarem, então a gente tem dois elementos, que é o desejo da mãe, ele deve estar articulado a um outro significante, que é um terceiro significante, né, e, e a gente vai ter o significante do nome do pai, que vai vir a substituir o desejo da mãe e se articular a esse terceiro. Tá? Quando há metáfora paterna, ou seja, quando vai operar o nome do pai, né, é isso que ele está querendo dizer aqui. Então, o fato de, na metáfora paterna, o elidido ser denominado por Lacan como desejo da mãe, indica que, para ele, deve ocorrer uma substituição do desejo da mãe pelo desejo de A, o que se escreve aqui como D minúsculo e A. Por outro lado, se a metáfora paterna não operou, a função denominada desejo se manifesta como capricho. Né? Porque o significante fálico não está escrito no esquema R. Aqui é uma pergunta. De novo, ele se repete bastante, mas é importante. Então, aqui é muito importante esse ponto, né? A gente vai vendo assim um percurso lógico que vai sendo estabelecido, que o Alfredo estabelece aqui, desde da operatória da metáfora, né? E a partir da operatória da metáfora, a gente vai pensar as consequências disso. A inscrição, né? A operatória da metáfora faz com que seja elidido o desejo da mãe, então há uma substituição do desejo da mãe, né, pelo desejo de A, há uma distinção entre A e outro, há uma fora-clusão da realidade do sujeito, ou seja, S está fora-cluído, não há na realidade do sujeito nenhum significante que possa representá-lo. Né? Então, há várias consequências lógicas para poder pensar a inscrição dessa falta. Né? Então, por isso, assim, o esquema R é um esquema extremamente complexo, porque tem muitos elementos operando ali, em covariância. Né? Então, desde a. Né, por exemplo, a gente vai pensar no esquema R como que se opera o ternário imaginário com o simbólico, a partir desse aprisionamento homológico, né, dessa determinação simbólica de M, I e P na articulação, né, homológica entre o significante S, o φ minúsculo, né, a articulação entre o quaternário também, que vai ser estabelecido como uma banda de módulos. Então, assim, há muita coisa ali. E mesmo que não esteja escrito, por exemplo, S de abarrado ali está operando, o significante fálico também está operando. Então, ele é um esquema muito complexo. Né? Então, aqui voltando para a pergunta, por que o significante fálico não está escrito no esquema R? Porque é a propriedade desse significante ser inarticulável. Ele não se articula com S1, ele não pode ser um significante na articulação com S1, não pode ser com S2 e etc. Né? Porque ele está no intervalo. É, e é por isso que é denominado fálico.
ele não participa de nenhuma metonímia nem de nenhuma metáfora. Isso se articula ao fato de que o significante do sujeito se inscreve no esquema em uma posição distinta de todos os outros três significantes do quarteto. Daí a gente volta àquele exemplo, a utilização do jogo de bridge que o Lacan utiliza, né? Porque o sujeito entra como morto ali. Né? Ele joga a partir de todas as cartas do outro, né? A partir de P, M e I. Né? Eu vou parar por aqui, né? Porque eu acho que tem muita coisa que a gente falou hoje. Deixa eu só marcar para não me perder no próximo ponto. Eu vou abrir aqui para quem quiser comentar, questões, quiser retomar alguma parte, só para eu ver quanto que falta aqui, está quase concluindo. Quem quiser retomar alguma parte do texto, fiquem à vontade, pessoal. Sei que assim, tem muita coisa aqui, né? É muito conteúdo condensado, mas acho que aos poucos, principalmente nesse trabalho repetitivo, né? Porque o Freud se repete muito, acho que aos poucos a gente vai entendendo melhor. Né? Então, enquanto ninguém levanta a mão, só para tentar retomar aqui umas questões, assim, qual que é o ponto central aqui, né, desse item? O que a gente está trabalhando? Né? A gente está, primeiro, trabalhando a distinção do campo do intervalo do campo da holófise, sempre, né, de uma forma a se pensar o efeito, as consequências de o que falta em um, o que falta em outro, se falta algo em um, né, o que vai faltar no outro, qual que seria a distorção topológica dessa estrutura. A gente está operando aqui, então, trabalhando aqui com significante fálico, com phi para pensar a significação fálica, está dizendo a respeito dessas características do significante fálico. Falamos também da função de S de abarrado, de um significante, de uma falta no outro, como que ele funciona, como algoritmo dessa relação com o significante fálico. Estamos falando também a respeito da distinção do nome do pai, então, como que não pode ser o nome do pai, não pode ser o pai que vai fazer com que a falta exista, porque ele preencheria essa falta, faria com que tivesse P sobre P, né? Ele seria então um pai onipotente, né? Ele marcaria a falta e preencheria essa falta. Né? Então, isso não funciona, né? Dentro dessa construção lógica. A Siri ligou aqui. Então, é importante esses elementos, tentar pensar isso em covariância, né? Porque esse é um esquema todo trabalhado em covariância, né? O simbólico, o real e imaginário, RSI está posto ali, sendo que o real não está escrito também. Né? O que está colocado é o campo da realidade, no quadrângulo da realidade. Né? Estamos falando aqui, de alguma forma, o Lacan já dá uma indicação a respeito do objeto A, mas ainda também não está colocado o objeto A aqui. Né? É construído a partir da neurose, então a gente está dizendo que a neurose é legalizada, a psicose não. Né? A gente está dizendo, então, de distorções, a gente vai poder localizar a psicose, então, quanto algo singular e não particular, como na neurose. Né? Por que particular? Porque é particular do caso a caso, mas não é algo, como é legalizado, como tem uma estrutura, a gente pode entender de forma legalizada, como correspondências. Né? E quando a gente diz de algo singular, é algo único. Então, cada psicose vai ser única. Mesmo que a gente esteja trabalhando a partir dessa distorção topológica com a neurose. Mas a gente não vai saber onde que vai parar cada um dos elementos e como que eles vão se articular a partir do efeito fora-oclusão do nome do pai. Tanto é que o esquema I é o esquema de Schreber. Não é o esquema né, de um discurso que a gente, né, um discurso estruturado como Loftus que a gente está atendendo no consultório. É do Schreber, né? É a partir do Schreber. Né?
Então, acho que são alguns elementos importantes para a gente lembrar, né? Enfim, como é que vocês estão por aí? E aí, Alexandre, como é que tá indo? Tá tranquilo? Laurence, alguma questão? Licei, eu confesso que eu fico sem entender ainda bem, talvez até muito, qual é a diferença entre imagem fálica, identificação com a imagem fálica, da questão da significação fálica, ou do significante fálico. Pensando, me parece, o φ menos φ não, o φ minúsculo e o φ maiúsculo. O φ maiúsculo seria o falo, né? Significante falo. Mas essa identificação com a imagem fálica, bom, não sei se é possível falar alguma coisa hoje. Não, acho que tá, assim, brevemente, o que dá para pensar é o seguinte, né? É que é possível, assim, como é um esquema muito complexo e a gente está trabalhando várias coisas ao mesmo tempo, quando a gente vai pensar no esquema, essa imagem fálica, pelo menos como foi articulado aqui pelo Alfredo, né, ele traz isso exatamente quando está pensando a questão especular, né, o momento do espelho. Né, e qual seria isso? Quando a gente está trabalhando no quadrante da realidade, a gente tem o M minúsculo, o I minúsculo, o I maiúsculo e o I maiúsculo, A e a linha. Né? Então, ele está dizendo a respeito desse momento, né, de como se dá a constituição especular a partir do outro, né, nesse momento. E quando a gente está falando da significação fálica, a gente está falando da significação fálica quanto um efeito da metáfora paterna. A significação fálica é quando, então assim, quando há a metáfora paterna, quando opera a metáfora paterna, então a gente vai sair, e a elisão do desejo da mãe, a gente vai ter um efeito nos significantes, né? Na cadeia dos significantes. E qual é o efeito disso, de quando se opera a falta, quando a falta está estruturada ali, né, legalizada enquanto estrutura, a gente vai dizer que toda a significação vai ter a marca da falta. Né? Por isso é chamado, por isso que quando a gente vê no produto final da metáfora paterna, a gente vai ter uma significação fálica. Em A. Né? Ou seja, toda a significação, né, o que é o A? O campo simbólico, né, cadeia simbólica. A gente vai estar dizendo, então, que a partir disso, a significação fálica, a falta, ela é resultante de A, né, e não mais do outro. Não depende mais de alguém, né, dessa pessoa que encarna. Ela é estrutural, né? Mas ela é estrutural e está escrita e está legalizada. A imagem fálica está em outro momento para a gente pensar um outro contexto, né? O quadrante da realidade está aí. Essa questão especulada, a constituição da imagem, né, do eu, tá? É mais nesse sentido. Então, assim, isso que é interessante, né? Porque a gente pode pensar muita coisa com o esquema. Está articulado com vários elementos, né? Tanto é que a gente pode pensar, né? Ao mesmo tempo, o próprio Alfredo traz, né? A ideia de que, ao mesmo tempo, M pode ser a mãe, mas também M é um significante né, desse outro primordial, né? Então, assim, há várias formas de se pensar o ternário simbólico, né, nessa articulação. É o que a gente está trabalhando, né? Porque condensa muita coisa, porque o que o Lacan está tentando formalizar ali é como se dá a realidade na neurose. Não é pouca coisa, não. É muita coisa. Né? Para tentar explicar como se constitui a realidade. Então ele está falando de como se constitui o eu, como que está essa relação com o eu, como se dá por que falta, por que o sujeito está fora incluído no campo da realidade, né? Como se dá esse aprisionamento homológico, sabe? Tem muita coisa, é muito denso. Espero que tenha, né?
dado assim, uma pincelada a respeito disso. A gente volta a falar, né? A Mais na gente volta. frente. A gente volta. Não, ele sempre volta nisso, né? Isso aqui, o volume 1 é um volume muito fundamental, né, dos estruturas clínicas. Ele vai dar uma base muito importante a respeito do que ele está tentando propor enquanto lógica, enquanto chave de leitura lógica, para pensar o ensino do Lacan, para pensar o campo do intervalo, da holófrase. É meio chatinho, demora, vai e volta o tempo todo, mas é muito importante. Pessoal, é isso. Então, queria agradecer a participação. Vou parar aqui de compartilhar. E nos vemos então semana que vem, quinta-feira, 10 horas. Também vai estar disponibilizado no YouTube esse encontro, para quem quiser rever, tá certo? Caso queiram me mandar mensagem pelo Instagram, WhatsApp, fique à vontade. Naquilo que eu puder, né, me colocar, responder, fico à disposição. Pessoal, é isso. Então, um abraço e até lá. Tchau, tchau. Então,